quero trazer para as considerações iniciais, primeiros comentários, os nossos debatedores, doutora Rosana e doutor José. Doutora Rosana, seus comentários para a gente começar a conversa. Bom dia. Primeiro, queria dizer que eu estou aqui, eu sou da Agência Nacional de Saúde, estou substituindo o doutor Fausto. Substituir o doutor Fausto é quase uma tarefa impossível. Mas vou tecer alguns comentários, então, sobre a sua apresentação. Eu achei que você bateu um pouco duro, né, na questão do SUS. Por exemplo, quando a gente fala de direito à saúde, a gente sabe que as vacinas, por exemplo, toda a cobertura vacinal ela é feita pelo SUS, né? Então, quer dizer, não é uma opção ou o plano de saúde ou a saúde pública, né? Quer dizer, a saúde pública ela abrange vários procedimentos que os planos não dão cobertura. Então, é a questão vacinal. A gente sabe também que a gente tem centros de referência na saúde pública, por exemplo, no tratamento do câncer. Então, bom, temos esse direito garantido. E, em relação à questão da tributação, eu acho que isso é uma discussão interessantíssima e que precisa ser feita com a sociedade para saber se a sociedade está disposta a abrir mão desse benefício fiscal ou desse incentivo ou dessa dedução para que o SUS seja fortalecido. Eu acho que é uma discussão importante que a gente precisa ter. É claro que a Receita Federal aí tem todas as considerações para fazer sobre isso, mas não é quer dizer, o debate aqui, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer em sociedade sobre essa questão. Em relação à ANS, o que a gente tem de mais recente sobre esse tema, né, em relação a incentivo ou dedução, pensando na sustentabilidade do setor, é o produto VGBL Saúde. Na verdade, não é um produto da ANS, é um produto que já existe no mercado de previdência, pensando na questão do envelhecimento populacional, de como os custos em saúde vão crescer e como isso vai ser uma pressão, né? Enfim, na questão do envelhecimento, a gente sabe que tem uma redução de renda. Então, a ideia desse produto é só estimular que exista um pouco de poupança, que as pessoas façam suas poupanças individuais, para que, no momento da aposentadoria, elas tenham a possibilidade de utilizar esse fundo para arcar com a diferença ali do valor do plano de saúde e do valor que ela tem disponível para fazer os pagamentos. E, hoje em dia, qualquer pessoa já pode fazer isso, uma previdência, poupar. E, então, a ideia desse projeto que a agência conduziu junto com a Superintendência de Seguros Privados é justamente que esse produto VGBL Saúde tem algum tipo de incentivo, ou seja, que se esse gasto que foi, se esse montante que foi poupado ao longo do tempo, se essas transferências de valor forem feitas diretamente da empresa de previdência privada, da seguradora, né, de previdência privada, para uma operadora de saúde suplementar, então que haja ali algum tipo de isenção ou de dedução ou algum incentivo fiscal para que o beneficiário se sinta incentivado a poupar desde já, para que lá na frente ele possa arcar com esses aumentos que certamente virão. A gente já sabe que até os 59 anos a gente tem reajustes previstos por faixa etária. Então, hoje, em relação ao incentivo fiscal, a ANS tem feito essas discussões com o grupo técnico lá da Superintendência de Seguros Privados. Obviamente, isso depende de um projeto de lei, depende também de uma discussão com a Receita. Então, ainda tem muitas etapas a serem regulamentadas até que esse produto, de fato, traga algum tipo de incentivo. Bom, então, eu creio que é isso. Assim, acho que vale a pena fazer uma reflexão sobre esse papel do SUS para a sociedade, né, que não é um papel limitado, ou simplesmente uma escolha, ele tem um papel importantíssimo e, de fato, ele dá cobertura para muitas coisas que são essenciais para a saúde. Acho que são essas as minhas considerações. A gente retoma durante o debate também. Vou passar a palavra ao doutor Sequim. Eu começo parabenizando o Ricardo Lodi pela apresentação muito clara, muito objetiva, bastante bem fundamentada. Eu gostei muito da sua conclusão final, de que tudo isso que se fala, nas suas palavras, deduções fiscais ou na contabilidade oficial de governo, incentivos fiscais, deduções tributárias, gasto tributário, tem que proporcionar mais saúde para todos os brasileiros. Acho que não há como imaginarmos um país que viva com um sistema só. A capacidade do setor público é muito limitada e as pessoas têm o direito de escolhas.
E os dois sistemas podem perfeitamente contribuir muito para que cada brasileiro tenha mais acesso e tenha mais saúde. Acho que nós temos que encarar com esse princípio a questão das deduções, gastos tributários, renúncias fiscais, etc., preservando a liberdade, respeitando a capacidade de pagamento, reconhecendo as limitações que o setor público tem. Só para ilustrar a questão das limitações do setor público, há um dado que eu gosto de citar muito, olhando aqui para a União e os gastos não financeiros da União. 3/4 de seus gastos vão para despesas com os seguintes itens: salários de servidores, servidores aposentados, aposentadorias do INSS, benefícios assistenciais, Bolsa Família, aquele benefício ao idoso portador de deficiência, seguro-desemprego, abono salarial. Essas despesas são absolutamente rígidas e incomprimíveis ou são a marca registrada das últimas 3 administrações, que são os gastos assistenciais. Deduzidas, portanto, da receita disponível para o governo, essas despesas, sobra pouco para todo o custeio da máquina, para as vinculações constitucionais e para a saúde. Para a saúde, costumo dizer de forma talvez um pouco agressiva, vai o que sobra. E não tem sobrado muito. Então, a perspectiva de termos um SUS potente, com capacidade, com acesso, que diminua esse risco que o Ricardo falou, eu acho são reduzidas num horizonte pela frente. Na contabilidade oficial se fala em benefícios fiscais, é o nome que se utiliza, de 216 bilhões. Parte disso são incentivos financeiros e creditícios, uma parte são renúncias previdenciárias, e o restante, 146, são, de fato, esses chamados gastos tributários. Se olharmos aí, portanto, o montante de deduções voltadas para a saúde, no conceito que esses estudiosos, colegas meus de IPEA fazem, sobre o total de deduções, estamos falando em 5% a 6%, não mais do que isso. Mesmo se melhorássemos um pouco a contabilização das renúncias, ou das deduções tributárias, para aquilo que fosse especificamente para plano de saúde, essa proporção seria ainda menor. Também o Ricardo citou os dados do IBPT, Instituto Brasileiro de Tributário, que mostrou que a área de saúde é uma área bastante tributada, muito mais do que diversos outros setores. A distribuição por setores de atividade, o comércio leva 30% das deduções tributárias, a indústria, 18%, a saúde, toda, inclusive com a parte das entidades filantrópicas, em torno de 11%. Mostraste bem a carga. Além disso, nos últimos 5 anos, enquanto a arrecadação federal administrada pela Receita Federal do Brasil cresceu 63%, a tributação sobre planos de saúde cresceu mais do dobro disso. Então, não só é alta, como veio crescendo nos últimos anos. Acho que se coloca, então, um dos temas desse painel, que outros incentivos caberia para um setor que é tão importante para produzir acesso e mais saúde para todos os brasileiros. Bom, eu agradeço essas opiniões, os esclarecimentos iniciais dos nossos debatedores. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu acho que o tema é bastante denso, muito técnico, e eu agora vou lançar a mão da nossa atribuição de jornalista, né, Fernando? Para fazer um pouco aqui de papel do curioso, mas também do advogado do diabo até certo ponto. Porque nesse nosso encontro promovido aqui pelo IES, que o nosso Luiz tão bem cuidou, o tempo inteiro fica constando aqui do nosso ambiente de trabalho, nosso tecido para pensamento, a questão do negócio, da tributação, e lá, por último, só que vai aparecer a figura humana, a pessoa, aquele que é o usuário, na melhor acepção possível dessa palavra. Por que eu estou falando disso tudo? Para dar uma introdução aqui à nossa conversa. A primeira fala da doutora Rosana já foi flagrantemente oposta às colocações que o senhor fez, durante sua exposição, no sentido de dizer o seguinte:
não há tanta opção assim, afinal de contas. Existe um determinado momento em que as empresas não provêm o serviço ou o procedimento, enfim, a terminologia não é exatamente a minha especialidade, e que só o sistema público pode ser responsável, torna-se responsável por isso. Ao mesmo tempo, o doutor Sequim coloca, também baseado na sua exposição, que o setor de saúde é dos mais tributados. Começa a me passar pela cabeça a seguinte questão: não será, na medida em que é permitido, em que na prática se dá, a opção das empresas por prestar um determinado serviço, exercer um determinado procedimento, uma espécie também de isenção, de renúncia, no sentido de facultar a essas empresas, não botar a mão naquela cumbuca que não lhe é mais difícil de trabalhar? E aí aparece o setor público tendo que agir e prover esse tipo de serviço. Não sei se eu me fiz entender. Eu queria ouvir as suas primeiras considerações para a gente começar a botar um pouco de fogo aqui nessa caldeira. Obrigado pela pergunta, as considerações também. Eu queria fazer um esclarecimento inicial. Disse que eu bati duro. Eu não bati duro. Na verdade, eu acho que os últimos governos lutaram muito para fazer com que esse país seja composto majoritariamente por gente de classe média. Esse foi um esforço que os últimos governos fizeram nesse país. E é decorrente dessa condição uma aspiração maior do que se tinha antes, um acesso a um conjunto de bens e serviços que não havia anteriormente. Então, não é minha visão ser crítico em relação ao Sistema Único de Saúde. Ao contrário, acho que é preciso que nós continuemos investindo recursos no Sistema Único de Saúde. Mas, como o doutor Sequim colocou muito bem, isto é um setor que não há limites para o financiamento. Do ponto de vista da opção, quando eu falo opção, é opção individual de cada um de nós entre fazer um plano de saúde ou não fazer um plano de saúde, entre contar exclusivamente com o SUS, porque concordo, em gênero, número e grau, que há setores onde só o Estado atende, há setores que não são talvez tão lucrativos para a iniciativa privada, onde o Estado atua, setor de vacinação também, onde o Estado atua com excelência. Então, a minha manifestação não é anti-estatal, a minha manifestação é em busca da pluralidade. Do ponto de vista dos itens que não são financiados pelos planos de saúde, nós acompanhamos, durante o histórico do setor, a agência estabelecer regramento obrigando uma série de procedimentos que anteriormente não eram suportados. É preciso lembrar que nós estamos falando de uma relação contratual, um contrato que é de adesão, um contrato bastante regulado pelo setor público, mas que precisa ser bilateral, ou seja, aquilo que se oferece tem que ser remunerado. E o papel do setor público é estabelecer, e vem cumprindo isso ao longo dos anos, estabelecer o que é necessário constar desses contratos, o que é indispensavelmente previsto nesses contratos. Quer dizer, a cobertura universal do SUS sempre vai existir. E todos nós temos direito ao SUS. Então, quero enfatizar bem esse ponto. Quando eu falo de opção, não é uma opção no sentido de dizer, olha, eu não usarei o SUS nunca, não quero saber, não vou querer pagar tributo. Não é isso. A opção individual entre a escolha que cada um de nós tomou em algum momento da vida entre fazer um plano de saúde, contratar um seguro-saúde ou contar exclusivamente com o SUS. Eu acho que é uma opção legítima, que cada um de nós tem o direito de tomar à luz das suas convicções, e esse direito tem que ser tutelado pelo Estado. Quer dizer, então,
me parece que esses itens não cobertos, eles não devem influenciar a tributação do setor. Acho que a tributação do setor ela deve ser considerada pelos outros aspectos que a gente levantou. Me parece que cabe à sociedade, ao governo e ao setor discutir o que é necessariamente previsto nesses contratos. Quando se diz que é preciso fazer uma discussão com a sociedade sobre o que ela quer abrir mão, nós estamos partindo do pressuposto de que aquela figura que eu botei, que a tributação não tem limite, que a tributação não precisa respeitar os direitos fundamentais de cada um de nós. Na verdade, quando se preserva o mínimo existencial, a sociedade não está abrindo mão de nada. São aqueles direitos que o indivíduo detém, independentemente do corpo social. E eu tenho uma certa preocupação, é claro que não é isso que a gente discutiu ainda há pouco, mas eu tenho uma preocupação que se diga, vamos fazer uma discussão com a sociedade para ver se nós vamos limitar os direitos fundamentais do Luiz Augusto. Porque isso é a negação do próprio constitucionalismo, é a negação do... Porque, veja, se eu não sou o Luiz Augusto, se eu sou o Ricardo, eu não tenho nenhuma preocupação de atribuir todas as responsabilidades, todas as obrigações, todos os ônus para o Luiz Augusto. E se nós fizermos uma discussão, nós aqui, majoritariamente em condição diferente da do Luiz Augusto, é capaz da gente impor a ele obrigações que os direitos fundamentais dele não devem suportar. Essa é a grande discussão do constitucionalismo no século XXI. É claro que é preciso democratizar a discussão, é preciso fazer um aprofundamento de foros como esse. Aliás, o IAS está de parabéns por trazer esse tema aqui para debate, mas eu acho que a questão tributária envolve considerações que vão além do orçamento público, que envolve considerações da mensuração da riqueza de cada um dos contribuintes. É basicamente isso. Doutora Rosana, quer fazer comentário? Não? Doutor Sequim? Apenas rapidamente sobre itens não cobertos, objeto de sua pergunta. Há os óbvios que a lei exclui, do tipo tratamentos experimentais, coisas não regularizadas, não reconhecidas, etc., são de lei. Há outras que também são das normas, do tipo transplantes. Não todos, alguns são cobertos pelos planos de saúde, tem que cobrir rim, córnea, medula, etc. Mas coração, para transplantar um coração, alguém tem que ter falecido. E deve ter muita gente na fila aguardando por doação de um coração. Alguém tem que gerenciar isso. Poderia o setor privado atuar especificamente nesta área, com seus critérios e sua organização, etc.? Esse é um tema que é sempre colocado em discussão, a Rosana sabe disso, lá na ANS, quando se decide o rol. E a própria ANS, até onde me consta, não apoiou a ideia de, por exemplo, avançar para esta área aí. Pode ser que amanhã seja diferente. Até hoje, não. Então, há exclusões que são legais. E na precificação dos planos, isso, obviamente, é levado em conta, né? Me chamou muito a atenção os exemplos mais, digamos, elementares. Eu não sou especialista da área, mas quando a doutora Rosana fala da questão das vacinas, por exemplo, eu acho que confronta tremendamente com os exemplos que o senhor está colocando e que o doutor Ricardo também colocou. Mas aí, então, de atendimento essencial, de coisas básicas. Mas aí, então, eu acho que nós teríamos que distinguir o seguinte, o papel que cabe exclusivamente ao setor público. É a provisão de bens públicos. É ele, setor público, que pode e deve provê-los, porque não há espaço para o mercado na provisão de bens públicos, ou na provisão de bens que tenham as chamadas externalidades positivas. Se as pessoas são vacinadas, a chance de outras contraírem doenças cai muito. Então, a vacinação em massa é algo recomendável. É o Estado que tem que ter essa decisão, tomar e, eventualmente, fornecer. Então, são essas obrigações típicas do setor público.
Eu acho que somente a ele cabe essas ações. É por isso que elas não são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Tá bem. Olha, firmando aqui, ou recuperando o compromisso que firmei com os senhores no nosso primeiro painel, havia uma questão mais voltada para esse cenário dos incentivos fiscais. Eu estou resgatando aquela questão, está aqui comigo, vou tentar atender, então, a quem a formulou, não tem o nome, mas, enfim, estou recuperando aqui. E vou colocar para os nossos debatedores. Ao senhor doutor Ricardo, inicialmente essa pergunta tinha sido colocada para o César Lopes, que fez uma exposição, e eu vou procurar adequá-la aqui para o nosso contexto de agora. A dedução das despesas da saúde com empregados pelas empresas, da base de cálculo para a incidência do imposto de renda da pessoa jurídica, já não cumpriria, por exemplo, o papel de atender à renúncia tributária nessa área? Eu não sei se formulado assim fica claro para o senhor. Originalmente era essa. Essas deduções foram consideradas nos números colocados pelo doutor César inicialmente, ela pergunta original. Mas eu acho que o contexto está colocado, eu queria ouvir a sua consideração. Como eu expus, do ponto de vista de assegurar os direitos fundamentais, me parece que esse binômio, não basta só a dedução das pessoas jurídicas, há uma série de pessoas que pagam seu próprio plano de saúde e têm o direito de deduzir do seu imposto pessoa física. Mas, quando a gente trata de deduções, nós estamos olhando para os direitos fundamentais do contribuinte do imposto de renda, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Porque quando a pessoa jurídica, que apura pelo lucro real, deduz despesas, seja de saúde ou de qualquer outra natureza com o empregado, também está dentro do perfil constitucional do imposto de renda da pessoa jurídica. Quer dizer, então, eu acho, respondendo objetivamente à pergunta, eu acho que não é suficiente. Não é suficiente. Atende, juntamente com a dedução da pessoa física, aos direitos fundamentais dos contribuintes do imposto de renda. Mas, como a gente viu na segunda parte da exposição, existe uma carga tributária que não está relacionada com as deduções das pessoas, que é mais alta do que a média dos setores econômicos. Essa questão precisa ser discutida, porque, a meu ver, ela parte de um preconceito, que eu coloquei aqui há pouco. Qual é o preconceito? De que o Estado só deve tutelar a saúde se for pelo SUS. Essa é uma divergência, não estabelecida aqui hoje, mas uma divergência entre a minha opinião e o que fundamenta as políticas públicas tributárias do setor. Então, muito bem. Olha, mais uma questão, essa aqui eu vou formular para o doutor Sequim, com o comentário do doutor Lodi. Doutora Rosana, a qualquer tempo também, quando se sentir interessado em fazer um comentário, fique à vontade. Então, lá vai a questão, doutor José. O governo reduz o IPI dos carros e medicina veterinária tem uma carga tributária menor do que os planos de saúde. São exemplos, né, do contexto tributário. Quais tributos poderiam ser reduzidos no que diz respeito, portanto, à área de saúde? Os planos teriam, assim, custos menores se isso acontecesse, efetivamente? Retornando aqui à posição do Ricardo Lodi, a dedução para as pessoas. Então, eventualmente, as pessoas que teriam um acesso a um plano um pouco menor, caso houvesse dedução para eles, se beneficiam. Se houvesse deduções adicionais, PIS, COFINS, outros impostos, não estou aqui sugerindo nenhum deles, certamente o custo total para a operadora seria menor. E poderia, portanto, ela disponibilizar planos um pouco mais acessíveis às pessoas que compram, sejam elas pessoas físicas, sejam elas pessoas jurídicas. Esta alta carga tributária, que incide sobre a saúde suplementar, especificamente sobre planos de saúde, é paga efetivamente pelos pagadores dos planos, pessoas físicas e empresas que contratam. A pessoa jurídica poderia ser alcançada por tributação diferenciada no imposto de renda. Mas qualquer encargo tributário incidente sobre a operadora
especialmente aqueles indiretos, certamente compõem o preço que é pago pelo contratante, pessoa física, pessoa jurídica. Então, se houvesse, se vier a acontecer, certamente isso permitirá um plano mais acessível. Obrigado, doutor. Eu estou inteiramente de acordo com o doutor Sequim por uma razão muito simples. Quando a gente compara carga tributária dos setores, a gente tem que ter em mente a capacidade contributiva dos seus usuários, e não das empresas em si, especialmente na tributação indireta. No imposto de renda, nem tanto, um pouco, porque não se pode dizer que o imposto de renda elevado para um determinado setor não vá, de forma imediata, ter repercussão nos preços. Agora, nos impostos e tributos indiretos, isso acontece de forma imediata. Então, me parece que, do ponto de vista do governo federal, as melhores opções seriam o PIS/COFINS e o ISS dos municípios, o que é muito mais complicado, porque demandaria uma negociação com 5.600 e tantos municípios brasileiros. Mas, do ponto de vista do governo federal, PIS/COFINS, que, aliás, lembrem, são contribuições destinadas à Seguridade Social, são tributos adequados a essa política extrafiscal, na minha opinião. Além disso, obviamente, a tributação sobre todos os insumos da área de saúde também afeta os custos da saúde e, portanto, as mensalidades dos planos. Então, essa é uma tributação direta das operadoras, mas tem a indireta, que está embutida na conta hospitalar, que é paga pelas operadoras para assistência médica de cada um dos seus beneficiários. Isso também afeta bastante o custo dos planos. Colocar essa questão do doutor José, queria ouvir o comentário da doutora Rosana na sequência. A pergunta é a seguinte: não seria irracional o benefício fiscal em prol da saúde suplementar, exatamente onde cresce o desperdício e aumentam os custos de modo descontrolado, como foi colocado no painel anterior? Não sei se os senhores estavam aqui, mas falou-se um pouco disso, do crescimento dos custos versus a inflação. Não vejo irracionalidade nisso. Vejo duas frentes de trabalho. A frente tributária, que deve ser debatida, discutida, e a outra frente, a frente do desperdício, à frente das tendências de crescimento dos custos na saúde, examinar e entender quais são seus propulsores e seus motivadores. São duas áreas de trabalho distintas e separadas. Ninguém há de concordar com o desperdício. Acho que tem que ser quantificado, medido, estudado e eliminado. Não é muito simples identificá-lo, menos ainda quantificá-lo. E sem as duas a gente não elimina, mas é necessário atuar nessa linha sim. Há exemplos aqui, fala-se muito na incorporação de tecnologia, que é feita de forma acrítica, sem a devida avaliação de custo-efetividade. Essa é uma linha, mas é muito difícil resistir à incorporação de avanços tecnológicos. A linha mais profícua de trabalho, que eu imagino, é a outra. Para quem você indica a tecnologia que foi recentemente incorporada. A indicação, de fato, é correta do ponto de vista clínico, das evidências médicas, etc., ou ela está atendendo a outros tipos de objetivos? Aqui eu acho que é uma área imensa de atuação, que envolve, certamente, governo, envolve as entidades privadas nas suas relações comerciais, envolve a academia, para que se definam diretrizes de utilização. O André Longo, essa manhã, já falou que eles estão atuando, né, de juntar as diversas tecnologias às diretrizes de utilização. Talvez isso tenha que ser expandido em grande quantidade, não só para inovação, para aquelas até corriqueiras, até mesmo para materiais de consumo, que a gente tem observado uma explosão de preços nos anos recentes para materiais de uso corriqueiro hospitalar. São unidades de pequeno valor, mas de uso extensivo, que tiveram preços multiplicados por até 10 vezes o reajuste do IPCA. Acho que há áreas muito grandes e muito profícuas a se investigar, a atuar e, de fato, a combater esse desperdício que todo mundo diz, mas a gente não consegue botar a mão nele de forma muito clara e direta. Sequim, e do ponto de vista econômico, em termos de produtividade, essa duplicação de serviços que a gente tem na saúde suplementar e na saúde pública,
de certa forma, traz algum custo para o setor, né? Quer dizer, para a sociedade como um todo, ter esse serviço duplicado e não tão integrado, né? Existe até um projeto na agenda regulatória da ANS prevendo essas parcerias público-privado, incentivo, maior inter-relação com a saúde pública. Mas eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre essa questão mais econômica em termos da produtividade desse setor, com o serviço duplicado. Não creio que a duplicidade em si produza ineficiências do ponto de vista de produtividade, pelo menos do prestador, do médico, do hospital, clínica, laboratório, da própria operadora. O que há, sim, algumas redundâncias. Uma unidade pública, uma prefeitura que decide instalar um hospital para fazer partos, fazer 3 partos por mês, que, obviamente, não teria o menor sentido. É o caso que uma ambulância teria uma solução muito mais produtiva e eficaz, levando para um hospital de mais porte, que faça muitos procedimentos por dia, teria mais segurança a parturiente, a criança, etc. Então, há, sim, questões, mas que são muito mais, eu acho, ligadas à gestão do serviço do sistema público. Do meu ponto de vista, ele tem um problema praticamente insuperável do lado da gestão do setor público, que é o seguinte: você tem um comando que é federal, é todo mundo, tem um comando que é estadual e tem um comando do município. São 3 entidades, esferas diferentes de governo, que podem ter, e normalmente têm, coloridos políticos distintos, com objetivos diferentes, que fazem com que nem sempre você constrói a rede de atenção que seria a mais racional do ponto de vista técnico, do ponto de vista de atenção à saúde da população daquele município, daquela região. Então, há, sim, problemas por esse lado. Mas pessoas que buscam serviços privados de saúde via plano de saúde, não vejo como isso estaria afetando a produtividade do SUS ou vice-versa. É mais uma questão, acho, de redundâncias por terem sistemas que operam aí em paralelo. Doutor Ricardo, dá tempo para mais uma questão. Essa foi endereçada ao senhor. E diz o seguinte: sob o ponto de vista tributário, qual seria a diferença conceitual entre a dedução individual com despesas com planos de saúde e despesas com médicos ou hospitais particulares? Do ponto de vista da apuração do imposto de renda, não há distinções significativas. Ambas são dedutíveis dos rendimentos brutos da pessoa física. Tá certo. Agradeço as presenças dos nossos debatedores. Para mais essa etapa, devolvo a palavra ao nosso Fernando.